Pois é, não muda a vida, a Bíblia aberta. Assim é o conhecimento que você não pratica. E que cada vez que você ouve e deixa de praticar, ele enfraquece a sua disposição de tentar buscar novamente fazer algo que mude a sua vida. Então está sendo um perigo. Vamos lá. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Nós estamos vivendo tempos que parece que esse espaço ocupado pela pandemia fez com que nós vivêssemos algumas zonas de conforto. Como a gente lidar com esses extremos de não sermos totalmente passivos, acomodados, mas também não entrarmos numa rota de sermos, como eu disse, multitarefas. Nós vivemos nesse tempo muitas angústias, não é verdade? Todos aqui eu acho que passaram por algum momento de angústia nesse tempo, angústia, temores, desafios. Mas é um tempo também que nós tivemos que aprender a lutar contra distrações. Distrações na quebra dessa nossa rotina. Ontem o apóstolo René estava falando à noite que a gente teve que se adequar ao mundo digital e algumas pessoas na nossa igreja, inclusive lá, não voltaram ainda para o templo porque ficou mais cômodo estar no online. Só que a gente sabe que o online é uma ferramenta, e eu uso essa ferramenta, mas que pode ser uma ferramenta que nos traz algumas acomodações e distrações. Você ouvir um culto online, se você não tiver realmente uma disposição de sentar num lugar aonde você vai prestar um culto, você aproveita que está em casa para fazer outras coisas junto. Estou falando mentira? Não. Então nós tivemos que aprender a viver nesse tempo de um jeito diferente, onde parece que a prudência se tornou uma competidora com o desenvolvimento das nossas disposições de devoção. Até que ponto é prudência ou até que ponto é comodismo? Até que ponto é prudência ou até que ponto é acomodação? Esse texto de Marta e Maria vai nos trazer grandes revelações que eu sei que vocês já conhecem. Na verdade, princípio não tem nada de novo. Por isso ele é princípio, porque ele é absoluto. Mas nós precisamos rever algumas coisas na nossa mente. E eu que sou da década, né, do dinossauro ainda, estou preocupada com essa geração. E tenho alertado os meus filhos para eles cuidarem com algumas coisas, para não entrar na casa deles só porque é da geração. No meio dessa história toda de pandemia e do que eu estou falando aqui, vamos dar foco então em posturas diferentes na vida de Marta e Maria, justamente até na hora da crise. E a crise é um momento de muita revelação. A crise mostra quem nós somos. A crise mostra o nível, inclusive, da nossa força. Se te mostra fraco no dia da tua angústia, não é? Quão pequena é a sua força? Eu não estou dizendo aqui, gente, e eu falo isso com muito temor, com muito cuidado, porque eu não estou dizendo aqui que a gente não pode chorar, que a gente não pode se entristecer, tá? Cuidado. Inclusive eu quero hoje, em nome de Jesus, que você ouça princípios espirituais. Uma das coisas que tem me preocupado muito, inclusive como psicóloga, é que nós estamos vivendo uma geração que tudo é emocional e nós estamos partindo para buscas de soluções meramente emocionais. Outros extremos que nós caímos, ou nós espiritualizamos tudo e não encontramos respostas, porque espiritualizar não quer dizer que você foi no cerne daquilo que é espiritual. Você buscou dar uma resposta que você nem tem conhecimento, muitas vezes. Espiritualizar é você dar
um significado espiritual para algo que você não conhece com profundidade, mas você tinha que encontrar uma explicação. Mas nós caímos também para o momento do emocional, e tudo tem resposta no emocional. Isso é um perigo, porque nós estamos acomodando muitas explicações no emocional e estamos ficando no nível da emoção tão somente, e não mergulhamos mais no espiritual. Hoje eu acho que eu vim falar sobre buscar, encontrarmos o cerne de algumas questões que nós estamos levando para um extremismo, e todo extremismo traz morte. Então nós precisamos cuidar com isso, e eu acho que eu tenho autoridade para falar, porque eu vivo as duas coisas, como psicóloga e como pastora. E ontem a gente conversava à mesa, e eu falava para o apóstolo que eu estou preocupada, que nós estamos vivendo a época dos mentores. Eu falo isso nas minhas lives, correndo o risco inclusive de perder seguidores. Eu falo, querida, busque um mentor para você, não fique ouvindo tantas vozes. Não quer dizer que você não possa ouvir outras pessoas, mas alguém tem que ser a base do que você vai fazer, porque é uma geração confusa, ouvindo tantas vozes, e pouco praticando. E o conhecimento tem se tornado um algoz sobre muitos, porque você fica assim, meu Deus, eu tenho todo esse conhecimento, mas pouco eu consegui praticar. E cada vez que você busca um conhecimento novo, você se enfraquece, achando que aquele novo conhecimento, como se a gente abrisse a Bíblia na porta da casa, mudasse a nossa vida. Lembram da Bíblia aberta, que a gente colocava para trazer coisas boas? Pois é, não muda a vida a Bíblia aberta. Assim é o conhecimento que você não pratica. E que cada vez que você ouve e deixa de praticar, ele enfraquece a sua disposição de tentar buscar novamente fazer algo que mude a sua vida. Então está sendo um perigo. Eu lembro que na época que eu era adolescente, a gente ia buscar um livro na biblioteca, tinha que marcar lá, tinha o tempo de devolver. Só de você fazer esse exercício, você tinha tempo para refletir, porque não era tão fácil ter acesso a tantas leituras. Então você tinha que meditar no que você leu, para buscar o próximo livro. Tem um texto na Bíblia que me chama muito a atenção, que é uma postura de Maria, mãe de Jesus, que diz que quando ela viu Jesus ali no meio dos doutores da lei com 12 anos, e que ele fala, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Mas diz que Jesus em tudo obedecia a eles, e diz que quando Maria ouve aquilo, ela guarda no coração. Ah, que exercício tremendo. Ouvir e guardar no coração. Isso é meditar. Isso é dar tempo para gestar ideias. Nós queremos falar, nós queremos seguidores, nós queremos tanto, não tem nada de errado nisso. Mas se isso for a razão do seu viver, você vai sucumbir. Estão entendendo? Estou falando verdades? Está fazendo sentido? Está pesado, né? Eu vou tentar melhorar, tá bom? Mas eu acho que hoje eu preciso falar isso. Lázaro é irmão de Marta e Maria. Elas são conhecidas justamente por ter tido posturas diferentes diante de Jesus. E essas posturas vão ser reveladas ali no momento da dor, quando elas estão diante do enfrentamento de Lázaro. Por isso eu li aquele texto que Jesus demorou 2 dias ainda até chegar naquele momento que Lázaro estava doente e morreu. Eu preciso ler esse texto rapidamente com vocês. Vamos conhecer um pouco essas mulheres. Lá em Lucas 10, 38 ao 42. Diz assim: Jesus e seus discípulos continuaram seu caminho até chegarem a certa vila, onde foram recebidos por uma mulher chamada Marta. Diga, Marta. Quem recebeu a Jesus foi Marta. Presta atenção. Marta tinha uma irmã chamada Maria, mas Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com o serviço da casa. Marta então chegou perto de Jesus e lhe disse:
O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe trabalhando sozinha? Diga-lhe para vir me ajudar. O Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se incomoda com muitas coisas. Somente uma coisa é necessária. Diga: uma coisa. Eu digo isso porque Maria escolheu a melhor parte para si mesma, e isso não lhe será tirado. Marta recebeu Jesus em casa. Amém? Todos nós recebemos Jesus na nossa casa. Amém? Você já teve um encontro com Jesus? Quem já teve um encontro com Jesus? Diga aleluia. Amém? Todos nós, em nossa casa, em nosso coração, recebemos a Jesus. E nós queremos agradar esse convidado ilustre, e na verdade queremos que ele se torne morador da nossa casa, não é verdade? E foi isso que ele veio fazer: morar, habitar em nós. E começamos o evangelho muitas vezes até com posturas radicais, querendo agradar esse convidado. Marta sempre está servindo as pessoas em casa, não é verdade? Todos os textos, os poucos textos que falam de Marta, você vê Marta servindo. Que bom! Eu admiro quem são pessoas assim que sabem receber em casa. A apóstola Débora ali, eu falo para ela que ela é uma grande anfitriã, né? Tem gente que tem dom mesmo de hospitalidade. O Sul é hospitaleiro, é verdade. O pessoal precisa vir para o Sul para tirar essa ideia de que o sulista é frio. Eu sempre fui bem recebida no Sul do Brasil. Não é verdade. E amo o Sul do Brasil. Acho que não é à toa que Deus me mandou para cá, né? E eu não largo de jeito nenhum. Só se Deus, né, tiver outra coisa, nós queremos servir. Então Marta está sempre servindo, ela é hospitaleira, isso é realmente louvável. E Jesus não recrimina. Eu quero que hoje você leia o texto como ele está escrito. Ela recebeu, ponto. Jesus não recrimina Marta em momento nenhum do texto. A gente às vezes atribui muitos significados para o texto e ele quer dizer uma coisa, que é o que está escrito. Amém? Segunda coisa que a gente vê nesse texto, que tem uma decisão de fazer e uma decisão de ouvir. Por que Tiago vai dizer todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar? Porque quando a gente ouve, e esse ouvir está em guardar no coração, não é um escutar, assim, eu escutei. Que é uma das coisas que nós estamos perdendo com as distrações do celular. Até em conversas em casa, a pessoa está falando, não, estou ouvindo, não está. Você está escutando. E isso faz toda a diferença. E já alguns, né? Eu senti um demônio aí agora, assim, querendo se manifestar. É verdade, nós estamos perdendo coisas preciosas no relacionamento, porque nós não ouvimos mais. O apóstolo René teve com um grande homem de Deus esses dias, e ele falou, era um senhor já, e ele disse assim, se o senhor fosse dar um conselho para essa geração, o que o senhor diria? 3 coisas, ouça mais. Primeira, segunda, ouça mais. Terceira, ouça mais. Precisamos ouvir. Marta tomou a decisão de fazer os serviços. O texto aqui não fala, como a gente às vezes dá o significado, que era por causa de Jesus. Nós supomos que Marta estava fazendo muita coisa porque ela queria servir a Jesus. E às vezes a gente fala, você quer servir na igreja, isso e aquilo. O texto está falando que Marta
estava ocupada nos afazeres da casa. Ponto. Ouviu isso? Vocês ouviram isso? Amém? Temos a tendência a pensar que esse é o certo a fazer. Aqui eu não quero dizer que é para a gente se acomodar e não fazer mais nada. Por favor, eu gosto de fazer essa menção, que tem gente que pega parte do que a gente falou. Tá vendo? Nem vou mais na célula. Para que fazer essas coisas? Deus mandou eu ouvir só. Irmão, ouça o que o texto diz. Amém? E aí nós estamos na era da beleza de sermos multitarefas. É bonito a gente dizer, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E eu tenho aprendido que isso tem me roubado na conexão com Deus. E com facilidades na era digital, nós conseguimos, como eu disse, até prestar um culto online, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Converso coisas importantes para servir ao Senhor, afinal, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Mas estamos com a nossa atenção dividida. Estão entendendo? Atribuímos a essa postura de Marta ao quanto ela serve Jesus, mas o texto fala, e eu quero repetir, de uma decisão de se dedicar aos seus afazeres. Jesus não chama a atenção de Marta, e somos nós que responsavelmente arcamos com essa decisão de o que vamos escolher. Nós queremos fazer muitas escolhas, na verdade nós queremos os resultados. O apóstolo René estava ministrando essa semana, na terça-feira, na reunião de pastores. Ele disse: as pessoas não te buscam pelo homem de Deus que você é, mas pelos resultados que você tem na sua vida e que Ele quer ter na vida dele. Está tudo certo. Só que isso está embutido também, aí agora é a minha leitura, por ver algumas coisas, inclusive eu que faço parte desse mundo digital, tenho visto muitas coisas se perdendo aí, e tive que cuidar para não me perder junto, de que às vezes você está atrás de alguém que tem o resultado que você deseja, mas pouco você tem à disposição de fazer o caminho que ele faz. Você acha que num passe de mágica, porque você está ouvindo aquele mentor, você está comprando aquele curso, aquilo, o resultado vai vir. Tem uma prática. Marta tomou uma decisão: eu quero fazer. Tudo certo até aí? Beleza? Então vamos lá. Mas o que acontece dessa escolha? Ela se incomoda com a postura de Maria. E aqui é nesse ponto que eu quero pegar. Não é Jesus que fala: Marta, vem para cá, deixa de fazer isso, você está perdendo o melhor, afinal eu sou o Messias, desci do céu, entrei na sua casa, você não está me honrando. Não, Jesus não fala nada. Quem se incomoda é Marta. O texto diz que Marta chega para o Senhor e diz: o Senhor não se importa que minha irmã me deixe trabalhando sozinha? Diga-lhe para vir me ajudar. O multitarefas, ele se gaba de conseguir muitas coisas, mas muitas vezes ele percebe que fazer muito não traz os resultados que ele quer. Esse livro, a única coisa, vai falar sobre isso. Hoje, como eu disse, os grandes players no mercado digital e os grandes empresários estão usando esse livro para dizer que eles tiveram que voltar a rever a sua postura, porque eram fazedores demais, e perceberam que acertar isso trouxe
resultados muito maiores e com saúde. Aqui a gente está falando de saber colocar prioridades. E nesse livro ele diz o seguinte: quando você estabelece uma prioridade, você vai gastar a sua energia, porque motivação e vontade se gasta. Então você tem que aproveitar para gastar naquilo que é mais importante para você, porque aí o resto da energia você faz as outras coisas. E isso requer planejamento, tomada de decisões. Olha aí as chaves. Mas Marta está aqui, cansada talvez, né? O texto não diz que ela está cansada, mas ela está chateada, porque a irmã não está fazendo o que ela faz. O texto aqui não está acusando, nem endossando a postura de quem não quer fazer. Não é isso. Por isso que eu falei, cuidado. A apóstola Adriana aqui não está falando que não é para você fazer mais nada. Ok? Amém? O texto não está aqui nem enaltecendo a postura de Marta, nem de Maria. Jesus está falando de uma decisão. O cerne aqui é você estar resolvido na sua decisão. Ela estava fazendo um monte de coisa, mas não estava resolvida. Talvez ela queria ter o olhar de Jesus que Maria estava tendo, porque estava ali aos pés de Jesus. Jesus tinha que olhar para ela na hora de falar. Eu creio que tinha outras pessoas na sala. Aqui o texto não fala, o texto mostra que Marta está incomodada, porque ela acha que ela está fazendo tudo sozinha e a irmã não está fazendo nada, e devia estar fazendo. E os perfeccionistas, os multitarefas da vida, fazem e ficam chateados com quem não faz. Eu senti um outro demônio meio se movendo, aí, não sei. Eu tenho percebido na minha vida, que quando eu fico preocupada com muitas coisas, tentando fazer muita coisa, e dentro do meu perfil, isso é algo que é meio que natural, eu tenho perdido o melhor. Eu tenho perdido o melhor. Mas o que é que eu quero? Eu quero o resultado de ter a atenção dessas pessoas e de Deus. Quero que os meus filhos me ouçam, meu marido me ouça, que Deus me ouça e me atenda. A gente está querendo que todo mundo nos ouça. Aí eu pensei que tinha alguém se manifestando, mas é o irmão lá, que ele falou em casa. Eu falei, ih, pronto, alguém manifestou, né? O que eu quero? Eu quero viver no meu mundo fazendo as coisas, mas eu quero que as pessoas me ouçam. Eu pouco me dedico aos relacionamentos, sou multitarefas, estou com todo mundo, com um monte de tarefas, mas pouco me dedico aos relacionamentos, mas eu quero que essas pessoas do relacionamento que eu pouco me dedico, me ouçam e me deem atenção. E fazemos isso inclusive em relação a Deus. Pouco tempo com Ele, mas nós queremos que na hora do nosso desespero ou de alguma coisa, que Ele atenda aos nossos pedidos. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Ou só acontece comigo? Eu tenho falado com algumas moças que às vezes estão, né, solteiras e passando do tempo, e algumas casadas com o trabalho. Nós estamos vivendo uma geração de mulheres que estão casadas com a profissão, e elas não sabem por que elas não casam. Por quê? Porque o foco é profissão. Eu não tenho tempo de me dedicar a isso, eu não tenho tempo de sair de casa. Aí o anjo vai ter que entrar dentro de casa e falar assim, está aqui a serva do Senhor para aquele varão lá. Se tiver só dentro de casa, irmã, não vai casar. Não casa, porque como é que o homem vai te ver? Tem que alguém te ver. A não ser que você case com um anjo. Mas aí eu não sei se vai ter todas as coisas que você gostaria de um homem. É um exemplo.
Nós poucos nos dedicamos, eu senti um outro demônio aí. Nós poucos nos dedicamos aos relacionamentos, mas nós queremos ter os resultados do relacionamento.